Boa noite, bem-vindos ao Democracia em Debate com António Cunha. António, bem-vindo mais uma semana. Com um fim de semana em cheio, não é? Que tivemos com a nova direção da Associação Fonte de Solidariedade. Fonte de Solidariedade, que acho fantástica. Desde já um abraço ao Abílio e também ao Hernani, que é o presidente da Assembleia. É realmente um conceito penafiel de referência nisso, nas associações com as causas que tem, não é, António? Sim, sem dúvida. A Penafiel, nesse aspecto, em termos de organizações de solidariedade social, está muito bem servida e muito bem apoiada até pela nossa autarquia. E tive a oportunidade de trabalhar com algumas enquanto diretor e no sábado fiquei muito satisfeito e feliz por poder ter estado na tomada de posse dos órgãos sociais. São pessoas que eu conheço há uns anos, são pessoas amigas e gente de muito valor que agarrou naquele projeto, não para receber, mas sobretudo para dar. Para dar. Isso acho que é muito importante. E a educação é uma das missões fortes dele. Não é? Sem dúvida. Assim. Mas continuamos nas associações. Desta vez são 97 anos que a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Entre os Rios comemorou este fim de semana. Uma associação, uns Bombeiros Voluntários de Entre os Rios é realmente de louvar. Eles são até tem o rio, tem a questão dos mergulhadores, depois dos incêndios. São uma cooperação bem preparada para ajudar a comunidade. Exatamente. Portanto, não podia deixar passar aqui a nossa homenagem, também a minha homenagem, obviamente, por 97 anos de serviço à população. E isto foi precisamente há uma semana que se comemorou esses 97 anos e a propósito disso, referir que em tempos de pandemia foram também os bombeiros os grandes atores daquilo que é a recuperação do nosso país, em termos daquilo que eu acho, e que muitas pessoas também acham, que os bombeiros são um elemento fundamental da proteção civil do nosso país. E, portanto, se por um lado a pandemia veio, digamos, perante aos olhos da população, dar-nos conta de que os bombeiros são um elemento fundamental para o nosso país, também veio salientar o facto dos problemas financeiros que muitas corporações têm. E porquê? Esses problemas financeiros foram ampliados com a pandemia. Repara, só para teres uma ideia, houve quebras de faturação, por exemplo, na fatia principal das receitas de pelo menos 50%, que são o transporte de doentes para hemodiálise. E cerca de 70% de perdas naquelas corporações que transportam exclusivamente doentes para serviços clínicos e fisioterapia. E mais, em tempos de pandemia, cada doente transportado, ou cada possível infectado transportado para uma unidade hospitalar, custava às corporações no mínimo 50 euros. 50 é muito dinheiro. É muito dinheiro. E repara, houve um diploma que foi publicado pelo governo, mas que efetivamente, e que prevê dois tipos de apoio, mas na prática não a maioria das corporações não tem, digamos, como se habilitar a eles. Porquê? Por um lado, temos o valor do financiamento permanente, que fazendo as contas, não sabemos se chega sequer àquilo que é o produto das cotas dos associados das corporações. E depois temos o tal financiamento específico, que, por iguais razões, portanto, a gestão das ações está também comprometida. Porquê? Porque esse reembolso só será possível em janeiro de 2021. Portanto, tememos que as corporações estejam subfinanciadas, para além daquilo que pode ser uma segunda vaga que nos está a preocupar relativamente à Covid. E cada vez parece mais real, não é, António? Pois, exatamente. Por outro lado, temos também o problema do tempo que se avizinha, de tempo quente, calor, e que as corporações não tenham meios e condições necessárias, principalmente financeiros, para fazer face à época de incêndios que está mesmo Como, por exemplo, encher um tanque de gasóleo de um caminhão. Exatamente. Pode comprometer isso. Não é? Exatamente. E depois já aqui uma outra questão que eu também queria dar esta nota. Portanto, se o Governo, por seu livre-arbítrio, digamos que ofereceu em publicidade 15 milhões à comunicação social, a quem se pode habilitar, não é?
Não foi o nosso caso. Exatamente. Portanto, mal fora se não pudesse também disponibilizar verbas para as nossas corporações dos bombeiros que colocaram a sua vida e colocam a sua vida em risco para salvar a nossa. Muito bem, bom tema, António, e agora vamos ter que falar, obrigatoriamente, porque isto realmente, os números lá em baixo começam a assustar. A Covid-19, a pandemia, não está para brincadeiras. E mais quando a Organização Mundial de Saúde lança um comunicado a dizer que o mundo anda perigoso e a pandemia cada vez está a infectar mais rápido. É verdade, é um tema atualíssimo. Hoje o Primeiro-Ministro, hoje não, ontem, o Primeiro-Ministro reuniu com os presidentes de Câmara da zona de Lisboa e Val do Tejo, e o que é facto é que a evolução recente dos números da Covid-19 no nosso território está a começar a alarmar. E eu levava isto para uma outra questão que tem a ver também com essa, mas é o facto de a nossa situação em termos de número de infectados está a condicionar a movimentação de concidadãos nossos para outros países. Portanto, houve 10 países europeus, Áustria, Bulgária, Chipre, Dinamarca, Estónia, Grécia, Letónia, Lituânia, Montenegro e República Checa, que ou não admitem a entrada de portugueses ou têm grandes restrições. Acho que te faltou aí a Dinamarca. E a Dinamarca, portanto, Chipre e Dinamarca, exatamente. Portanto, nas 2 últimas semanas, Portugal foi o segundo país dos 27, também com mais o Reino Unido, a registrar o maior número de novos casos de infecção por Covid-19, portanto, por 1 milhão de habitantes. Isto tem que fazer soar alguns alarmes. Eu creio que já está a fazer soar. E pior que nós, só mesmo a Suécia, que, como tu sabes, na altura não teve... Sim. Adotou uma estratégia que foi fatal, não é? Bastante polémica, ainda não tem a pandemia controlada. Isso é factual também. Portanto, nós não queríamos que o milagre português ficasse em risco. Portanto, fomos considerados um dos países que mais rapidamente, digamos, combateu e tentou combater a pandemia, mas o que é facto é que os nossos especialistas estão extremamente preocupados. E depois, uma outra questão que tem a ver com isto, que é aqui com a nossa vizinha Espanha, que se numa primeira fase iríamos abrir as fronteiras ao mesmo tempo, o que é facto é que a Espanha abriu no domingo o seu espaço aéreo e as suas fronteiras para os países que estão no acordo de Schengen, mas com Portugal só irá abrir a partir de 1 de julho. Isto porquê? Isto, nós podemos ter aqui várias leituras, mas a minha é que há aqui digamos, uma luta encapuçada por turistas. Portanto, quer nós, quer a Espanha, as nossas economias, principalmente a nossa, está muito dependente daquilo que são a vinda dos turistas para o nosso país. Portanto... António, é a vinda de turistas e há concelhos fronteiriços que dependem do dia-a-dia de espanhóis. Exatamente. É? Como Badajoz ou Elvas, que a maior parte da economia local e regional ali são espanhóis que vêm a Portugal. Claro que sim. E, como tu sabes, neste momento em que as fronteiras estão encerradas, só são permitidas as movimentações em determinados casos específicos, nomeadamente trabalho, alguém que trabalha do outro lado da fronteira, mercadorias, etc. Agora, o que me faz a mim bastante confusão é que, havendo 10 países em que os portugueses estão proibidos de entrar ou estão sujeitos a restrições bastante fortes, como é que o nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros diz que Portugal decidiu desenvolver um desconfinamento, e agora cito, com muita prudência e gradualismo. Muita prudência e gradualismo. Eu digo-te, fiquei pasmado com esta afirmação, porque os nossos aeroportos não têm controle. Nem febre, nem tiram medida. Alguns tiram, alguns fazem, mas repara, isso é coisa pouca quando estamos a falar de voos que chegam, por exemplo, do Brasil. Não é? Voos que chegam, por exemplo, de Inglaterra, onde a pandemia também ainda não está totalmente controlada, não é? Quer dizer, isto parece que cá só temos restrições aparentes. E o que é que acontece? Acontece é que os nossos concidadãos estão efetivamente impedidos de entrar nesses 10 países. E eles cá entram à vontade.
Portanto, este tipo de expressões de que está tudo bem, não está nada bem. Isto faz-me lembrar uma cena do filme de animação Madagascar, em que estão os pinguins na praia ao sol e estão os outros prontos a partir no navio, em que há um que diz: capitão, não devíamos avisar que o navio está sem combustível? E o capitão responde: não, é sorrir e acenar. É sorrir e acenar, rapazes. Portanto, isto parece uma coisa assim um bocado estranha. E repara uma coisa, um português que vai para o Reino Unido é obrigado a fazer quarentena. Faz quarentena. Um do Reino Unido que chega cá, entra à Está à vontade. vontade. Está à vontade. Mas é isso que é perigoso, não é? Exatamente. Que é o que a Organização Mundial da Saúde diz, que a pandemia está cada vez mais rápida. E, quer dizer, se vem alguém desses países... Está a evoluir e portanto, nós tememos é que... Será que há aqui alguma informação que esses países têm que nós não temos? É isto que nós temos de questionar e que o já PSD vai questionar. Já questionaram. Já, aliás, se não estou em erro, no passado dia 16, deputados do PSD questionaram precisamente isso ao Sr. Ministro. Qual foi a resposta? Ainda não obtivemos resposta. Portanto, António, mas isto se continuar assim, pode-se correr o risco de voltarmos para casa? Ou não? Ou então é assim, já se assume que mais vale assumir mortes do que a economia? Mortes de pessoas do que a morte da economia? Eu espero que não. O que é facto é que após o desconfinamento, o número de infectados tem vindo gradualmente a aumentar. Com os números de abril e maio, como tu dizias. Exatamente. Portanto, é uma situação extremamente complicada. Houve e há comportamentos inadmissíveis. Ouvi hoje nas notícias que cerca de 90% dos infectados são jovens, entre os 13 e os 29 anos. Acho eu. Se nós formos a fazer as contas, há 14 dias atrás foi a manifestação do racismo. Será Exatamente. Mas, Paulo, isto vai mais atrás ainda. Isto remonta a inícios de maio. Claro. 1º de maio. Do 1º de maio, depois aquele espetáculo no Campo Pequeno. Onde o Primeiro-Ministro fez questão de estar. Exatamente. É evidente que as pessoas olham para isto, porque isto é assim, política, os políticos não basta falarem, também é preciso demonstrarem que há efetivamente ação e comportamentos que sejam um exemplo para, principalmente neste caso, para os mais jovens. Portanto, ora bem, abrem escolas. Ok, as escolas têm feito um esforço tremendo para que os alunos estejam em condições sanitárias de topo. É com o gel, é com a máscara, é com o distanciamento, etc, etc, etc. E de repente temos a juventude a reunir-se assim, conforme quer. Eu dou-te um exemplo prático. Prático, não é prático, que aconteceu comigo ainda a semana passada, portanto saí da Assembleia já um bocadinho tarde. Eu e mais os meus colegas fomos jantar a um restaurante numa determinada praça. Qual é o meu espanto quando muita gente, sem máscara, de copo de cerveja na mão, cá fora, a conversarem como nada fosse isso. Mas agora está-se a ver o resultado. É tal que, ainda hoje, ontem, vimos que, por exemplo, o Hospital de Louros está já com 100% de capacidade e a maior parte de pessoas jovens. Claro. E depois ainda há aqui uma outra coisa, que é aquilo que se passou no Algarve. Sim, naquela festa. Já íamos ontem, se não estou em erro, já íamos em 90 infectados por causa daquela festa. O que é que era uma festa de 100 pessoas. Exatamente. O que é que acontece? Acontece é que o turismo. Isto, as notícias chegam lá fora e dizem, o Algarve está assim, não vamos. Preferem ir para o outro lado. Olha, por exemplo, Espanha aqui ao lado. Pois. O sul de Espanha, que é mesmo ao lado. É evidente, a nossa economia... E com jeitinho nem entram pelo nosso aeroporto para irem para lá. Depois que entram à vontade, não é? Que é mesmo assim. Muito bem. Muito bem. Depois falámos disso e há uma nota que tu queres falar aqui, que foi a tal cimeira, não é? A reunião cimeira da Comissão Europeia que se passou. Sim, também. Pronto, tivemos no passado dia 19, na sexta-feira, a reunião do Conselho Europeu, e que, só para destacar aqui, que a Ursula von der Leyen, portanto, a Presidente da Comissão Europeia, está bastante focada, bastante empenhada e relembrou aos chefes de Estado do Governo dos 27 Estados-membros que deveriam focar-se no essencial, pede sentido de união e que não há tempo a perder. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que a Europa tem que dar um passo de gigante no sentido
de se realizar como tal, como um espaço não só económico, mas como um espaço de cidadãos que, que se regem pelos mesmos valores, nomeadamente o da solidariedade. O que é facto é que os líderes europeus têm, há uma proposta, um fundo de recuperação económica europeia que é muito dinheiro, para já são 750 mil milhões de euros A distribuir. em que 500 mil são em subvenções, portanto serão a fundo perdido, e 250 mil milhões serão, portanto, empréstimos, mas em condições bastante favoráveis. E depois, aí acrescenta-se o tal quadro financeiro plurianual de 2021 a 2027, que é um valor de 1,1 bilhões de euros. Isto é muito dinheiro. Portanto, Portugal pode vir a receber ou a arrecadar um total de 26,3 mil milhões. Ou seja, 15,5 mil milhões em subvenções e os restantes 10,8 mil milhões em os tais empréstimos que são voluntários. Depois, há aqui digamos, uma pegazinha entre, embora o discurso agora esteja muito mais pacífico, e ela também fez esse apelo, mas pronto, os chamados países frugais, que é a Holanda, a Áustria, a Dinamarca e a Suécia, que não estão muito virados para tanto dinheiro em termos de subvenções. Mas aos amigos da coesão, onde se encontram pelo menos a Alemanha e a França, que querem que efetivamente querem que haja financiamento para essa recuperação, porque a crise ainda não está de todo aí à mostra. Pois. Portanto, o que é que se passa? O que se passa é que os tais chamados frugais não querem aumentar as contribuições para os cofres comunitários e defendem que esses apoios de recuperação para os países mais fragilizados, onde se encontra Portugal, também a Espanha e também a Itália, sejam na forma de empréstimos. Pois há aqui uma coisa, este pacote financeiro tem que ser aprovado por unanimidade. Portanto, se não há... Que é o mais difícil, não é? Não vai ser fácil. Espero que haja o bom senso e que se pense sobretudo na União Europeia. Exato. Na União. Porque senão se não formos capazes de sair desta crise pandémica reforçados em termos daquilo que é o espírito, daquilo que é a União, da União Europeia, então prevejo que a União Europeia vai estar manca e provavelmente, eu já disse isto a alguns, numa audição, precisamente ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, que poderemos ter mais Brexit. Isso não convém nada. Não é? Nada. Porque Portanto, pode ser o fim mesmo do projeto europeu. Já com a situação da Inglaterra, já tremeu e bastante. Exatamente. E eu acho que nós temos de tirar lições daí. Porque é que a Grã-Bretanha saiu? Porque é que o Reino Unido saiu? E creio que nós, com a pandemia e com a resposta que a União Europeia pode e deve dar à crise que se está a instalar, dessa resposta dependerá muito, do meu ponto de vista, o futuro da nossa União, conforme assinamos nos vários acordos que fomos assinando ao longo de várias décadas. António, mas achas que o povo ainda acredita na União Europeia? Mesmo o povo, aquilo que te contacto, aquilo que tu, como deputado aqui na região, as pessoas falam nisso? Ou já é uma coisa completamente, já está completamente desacreditado? Costuma-se dizer que só nos lembramos de Santa Bárbara quando troveja, não é? Pronto. Nós só nos lembramos que a União Europeia existe quando às vezes chegam estes casos. Sim, em que porque nós... as eleições europeias têm a mais taxa de abstenção de sempre, não é? Exatamente. E agora vê-se o quanto é importante o voto, não é? E é uma pena, até porque as pessoas se calhar não sabem, mas toda a legislação que é produzida na Assembleia da República e também aquela que é produzida pelo próprio Governo, ela tem sempre por base as orientações que vêm da União Europeia. Portanto, nós não somos totalmente independentes, somos autónomos em algumas coisas, mas há situações em que Só é possível, não é? Sim, há normas que vêm da União Europeia e todos os países devem respeitar. Agora,
nós ainda estamos muito focados naquilo que é a política local, o que é normal. Agora, também é preciso que nós, nas nossas escolas, comecemos a falar, e cada vez mais, da importância que é a União Europeia. Portanto, não são só os programas Erasmus, que são extremamente importantíssimos para a nossa juventude, que fazem com que os nossos alunos vão a outros países e vice-versa, mas é preciso isso e também é preciso mais. É preciso esclarecer as pessoas, isso começa no banco das escolas, da importância que a União Europeia tem. O que é que era a União Europeia no pós-guerra e o que é que era a Europa no pós-guerra e o que é que é agora. E o que é agora. E o desenvolvimento que o nosso país teve. Claro, há muita gente que não tem a noção, mas se não fosse a União Europeia, nós, por exemplo, não tínhamos as estradas que temos, o apoio à agricultura que temos, a própria tecnologia, as pescas, coisas, indústria, etc. Embora também houve algumas tomadas de decisão ao longo de vários governos, ao longo claro que sim, mas desde 85. O facto é que acelerou muito. Países como Portugal, se não fosse a União Europeia, nós não estávamos. Exatamente. E não esquecer que estamos numa zona que temos uma moeda comum. Claro, que é importantíssimo. E isso é muito importante. Agora, o que é facto é que as pessoas não ligam muito, não dão a devida importância, mas se nós pensarmos que, por exemplo, grande parte do financiamento, por exemplo, dos cursos profissionais, exatamente, dos cursos de aprendizagem, são dinheiros da União Europeia, que com esses dinheiros se pagam vencimentos também a formadores e a formandos. Nós podemos ver que, se de repente, imagina, assim, por uma questão por exagero, se a União Europeia dizer não há mais dinheiro, os nossos cursos profissionais, nós não tínhamos capacidade para os aguentar. De todo. Muito bem, António, fica por aqui o nosso Democracia em Debate. Voltamos para a próxima semana. Eu desejo-te um bom São João em Lisboa, mas estás lá por uma nobre causa a representar-nos a todos nós. Muito obrigado. Quanto a si, já sabe, pode ver e rever o Democracia em Debate com o Dr. António Cunha em novomcanal.pt. Boa noite. Novo Canal. Sempre Novum, sempre seu.